Atos, capítulo 27, a partir do versículo 9. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre a Bíblia e ore assim comigo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos maravilhados, meu Deus, porque o Senhor é um Deus grande e misericordioso, e nós sentimos a Tua presença tão perto de nós, Pai. Abençoa agora, Senhor, esse momento em que a Tua igreja, em que nós vamos nos expor à direção da palavra santa do Senhor. Pedimos, Pai, entendimento, nós precisamos entender, Pai. Remova toda a dureza do coração, toda a distração, toda a perturbação, toda a inquietação de espírito seja repreendido, e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, venha montar guarda em nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém? Atos capítulo 27, versículo 9. Os perigos da viagem. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Ou seja, Paulo estava ali lembrando, avisando, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Vamos parar aí. Igreja, o apóstolo Paulo aqui, ele está representando o Espírito Santo neste navio, nesta viagem que ele estava fazendo. Ele estava dentro deste navio como um prisioneiro para ser levado a Roma. E ele, cheio do Espírito Santo, ele estava ali participando de um ritual judaico, que era um período de tempo que eles ficavam em jejum. E Paulo, ali pelo Espírito Santo, ele começou ali a avisar a tripulação, dizendo que a viagem ia ser trabalhosa, ou seja, haveria tribulações. O que é tribulação? Tribulação é aflição, tribulação é adversidade, tribulação é trabalho. Quando a pessoa ela está ali passando por dias trabalhosos, ela quer dizer que ela está passando por tribulações. Então ele disse: a viagem vai ser trabalhosa. A luta que você está passando, Deus está dizendo, não vai ser fácil. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. A luta que você está passando não vai ser fácil. Vai ser com prejuízo, dano, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Deus está dizendo, tem situações que vai ser de prejuízo, vai ser perda, até mesmo correndo risco da própria vida. Então Paulo estava ali lembrando. Versículo 11, nós vamos entrar aqui. Eu quero dizer, igreja, que o jejum, a oração, nós podemos passar 30 dias em oração e jejum, reclusos. Nós podemos viver uma vida ali, frequentando a igreja, sendo um bom dizimista, ofertante. Mas guarda uma coisa, igreja. Se na hora que eu preciso tomar uma decisão, mesmo eu estando em jejum, ouça isso. Se eu tomar a decisão que vai ao contrário do que Deus já falou na palavra dele, não vai dar certo. Não vai chegar ao resultado pelo qual a pessoa ela está ali jejuando, orando, mesmo ela sendo uma pessoa de Deus. Porque eu não posso obedecer a Deus parcialmente. E jejuar, orar, ler a Bíblia via igreja é obediência? É. Mas se quando chega o momento de eu tomar uma decisão, mesmo orando, jejuando, eu for contra o que Deus já falou na palavra, eu estou desobedecendo e desagradando a Deus. E não vou atingir o destino que eu estava planejando. E tem muitas pessoas frustradas por causa disso. Ah, mas eu estou jejuando, orando, eu vou tomar uma decisão assim. E aquela decisão, muitas vezes, ela está contrária ao que Deus
já falou na palavra dele. Muitas vezes a pessoa pergunta assim: como que eu vou saber se a decisão que eu vou tomar, ela é ou não da vontade de Deus? Eu tenho que consultar um aqui, outro ali, outro lá? Não, eu tenho que vir para a palavra. Porque todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida comum, o que diz respeito a tudo, em todas as áreas, se encontra na palavra de Deus. Alguns tentam distorcer, alguns tentam escapar por aqui, por ali. É assim, ó, não, para todo mundo é preto ou branco, mas para mim é cinza. Não, Deus me entende, Deus conhece a minha necessidade. Não, não é, igreja. Para Deus é sim ou não, é preto ou branco. Vamos dizer, é 8 ou 80. A Bíblia diz, seja sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, eles estavam ali naquele navio, mas Paulo, ele estava se santificando. E o Espírito Santo lhe revelou para ele, e ele avisou a tripulação. Então, nós vamos ver aqui 3 erros muito frequentes que nós cometemos em tempos de tribulação. Veja aqui, o primeiro erro, quando eu estou enfrentando uma tribulação, veja aqui no versículo 11, mas o centurião, o que é um centurião? O centurião é o chefe de uma companhia de 100 soldados da milícia romana. Então este centurião, ele estava no navio, tomando conta dos prisioneiros, porque não era só Paulo, tinha vários outros prisioneiros ali. Mas o centurião, ele dava mais crédito, ele acreditava mais ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então veja bem, humanamente falando, o piloto e o mestre do navio deveriam entender do que estava fazendo, não é verdade? Piloto, né? Formado ali na navegação. Mas quando, igreja, se diz respeito a decisões, nós temos que consultar a Deus. É o Espírito Santo que conhece o fim da nossa vida desde o princípio. Ele sabe de tudo que vai acontecer na nossa caminhada. Ele conhece tudo. E existe um só caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Satanás, ele vem com uma segunda proposta, oferecendo atalhos. Olha, por aqui você vai chegar mais rápido. Por aqui você vai alcançar mais rápido a solução desse problema. E a pessoa, ela pula processos na vida dela, porque ela quer sair rápido daquela situação, sendo que Deus trabalha na nossa vida através das circunstâncias adversas. Em outras palavras, através da tribulação que nós enfrentamos. Deus, ele quer trabalhar em nós. Muitas vezes uma pessoa está enfrentando uma tribulação, um problema, e ela pensa assim, não, é a outra pessoa que está precisando ser transformada. Mas Deus muitas vezes vai usar aquela outra pessoa, vai endurecer o coração dela para trabalhar com você, para trabalhar com o Senhor, para trabalhar com a senhora, para trabalhar comigo. Não foi assim que Deus fez lá no passado? Ele endureceu o coração de Faraó, não obstante Moisés está ali buscando a Deus e Deus dando direção, mas Deus por um tempo trancou o coração de Faraó e fez o povo passar por muitas situações ali. Mesmo sendo aquelas pragas enviadas para o Egito, o povo também estava ali para Deus poder mostrar para o próprio povo se eles acreditavam em Deus ou não. Então aqui, um erro muito frequente que as pessoas cometem, está aqui, ó. O centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Nós ouvimos pessoas erradas. Paulo aqui representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não grita, ele fala lá no recôndito, uma voz mansa, lá no seu coração. Você quer saber quando eu sei que é o Espírito Santo que está me falando ou não? A Bíblia diz assim, lá em Eclesiastes, o Senhor lhe responde na alegria do teu coração. Se eu estou para tomar uma decisão, e eu sinto,
aquela alegria, aquela paz, aquela segurança, e é de Deus. Agora, quando eu sinto um aperto, uma inquietação, quando eu sinto vergonha daquilo que eu vou fazer, se eu expusesse assim para todo mundo ouvir o que eu estou fazendo, eu me sentiria vergonha. Então não é de Deus, é do diabo. E é para te levar a um lugar onde você só vai ter decepções, porque o interesse de Deus na sua vida não é te maltratar. O diabo sim. Não é te envergonhar. O diabo, ele quer nos envergonhar. A intenção de Deus nunca foi que nós perdêssemos de vista o Senhor, as promessas. Pelo contrário, Ele está sempre presente, sempre estendendo a mão. Nós podemos chegar diante dEle cobertos de pecado, como uma criança suja de lama. Uma mãe e um pai não deixa de amar o filho porque ele está todo sujo, de barro, de lama. Não. E assim Deus age conosco. Ele nos olha através do sangue de Cristo. Mas acontece que as nossas decisões muitas vezes têm nos levado a situações que nós não queríamos estar passando. Como ele está dizendo aqui, a viagem ela vai ser trabalhosa, no versículo 10. Com dano, muito prejuízo, não só da carga e do navio. Ou seja, tem pessoas que devido às suas decisões vai ter perdas materiais, mas também da nossa vida. É situação de morte. Então, muita gente ela está se perdendo, porque ela tem tomado decisões erradas. Tem pessoas que ela toma uma decisão, aqui está muito difícil, eu não estou prosperando aqui. Ela toma uma decisão, eu vou para outra cidade e lá eu vou prosperar, lá eu vou trabalhar. Mas ela não consultou ao Espírito Santo, ela ouviu outras pessoas e pessoas erradas. E ali ela tem perdas. Há muito tempo atrás, eu ouvi dizer uma pessoa que eu conhecia, ela saiu daqui de Além Paraíba e foi lá para Guarapari, foi trabalhar lá. E lá ela montou um quiosque na praia. E houve um dia lá uma desavença, uma discussão, e aquela pessoa levou uma facada e ela morreu. Ele está dizendo perda, dano, prejuízo, não somente da carga e do navio, mas também da nossa vida. Estão entendendo, igreja? Quando a gente age no impulso, quando a gente não sabe esperar em Deus, ninguém gosta de esperar, mas toda promessa de Deus, ela passa pelo teste do tempo, não adianta. Existe um tempo, e este tempo é o mais precioso, que é o tempo que nós vamos buscar mais a Deus, nós vamos nos envolver mais com o Senhor. Deus vai nos mostrar aonde eu preciso mudar. Olha, meu filho, está vendo? Você precisa mudar aqui. Isso aqui está impedindo até a sua salvação. Olha aqui, minha filha, você precisa abandonar isso. Trabalhar no temperamento, trabalhar no caráter da pessoa. Porque o nosso caráter, igreja, é aquilo que a gente é. Eu sou o que o meu caráter é. E nós precisamos, em primeiro lugar, ter o quê? Integridade diante de Deus. O que é integridade? Integridade é uma pessoa inteira, é uma pessoa forte. Ela é o que ela é quando ninguém está olhando. Pode ter uma multidão perto, como também não tem ninguém, ela está sozinha. Ela continua agindo de modo que não vai envergonhar a Deus, nem sentiria vergonha se estivesse alguém perto, pelo estilo de vida que ela leva. Isso é ser íntegro. Então, esse é o primeiro erro. Nós ouvimos pessoas erradas. O segundo erro está aqui, igreja, versículo 12, acompanha aí. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Veja aqui o segundo erro que nós cometemos em tempos de tribulação. Nós seguimos a opinião da maioria. Nós seguimos a opinião da maioria. A maioria deles, olha, veja que o porto não era próprio para invernar. E a maioria deles era de opinião que partisse dali, porque talvez eles poderiam chegar até a tal cidade lá, a Fenícia.
Voltando lá no passado, 12 espias foram espiar a terra da promessa. Somente Caleb e Josué tomaram posse. A maioria foram contra a palavra de Deus, que já tinha dito que a terra seria dada a eles. A maioria não creu, a maioria duvidou, a maioria não acreditou e a maioria morreu no deserto. Somente Caleb e Josué acreditaram e ficaram firmes na promessa de Deus. E a tendência, igreja humana, é seguir a multidão. Guarda isso. Tudo que estiver relacionado a Jesus Cristo nunca será popular lá fora. Nunca. Jesus, ele não está em busca de popularidade. Como o pastor pregou aqui semana passada, é uma minoria, igreja. Mas é essa minoria que o Senhor escolheu para fazer parte do reino eterno dele. E nós devemos sim buscar fazer parte desta minoria, igreja. Porque as portas do inferno, elas estão escancaradas. E nesse momento em que nós estamos aqui no reino dos vivos, lá no Hades, no inferno, estão recebendo milhares e milhares e milhares de vidas, onde cairão no abismo para nunca mais saírem dali por toda a eternidade. Choro, ranger de dentes. E nós, os vivos, estamos aqui tendo mais uma oportunidade de nos arrepender, de nos converter, de passar a ter um novo estilo de vida. Eu vou parar de olhar para a vida do meu colega. Ai, mas olha, parece que ele é tão feliz. Não deve satisfação à mulher, não liga para os filhos, a Deus muito menos. Parece que ele é tão feliz, sai, chega a hora que quer, gasta o dinheiro dele como quer. Mas, igreja, esse estilo de vida não leva a lugar algum. Muitas vezes a pessoa está ali com estilo de vida, parece que ela é livre para pecar, mas só que o pecado nunca trouxe benefício para ninguém. O pecado é a doença cancerígena da alma, e só o médico dos médicos, Senhor Jesus, tem o poder de curar. Quando João Batista estava ali, certa vez, o Senhor Jesus ia passando, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se o pecado não fosse algo tão terrível, Deus não enviaria o próprio e o único Filho dele para passar o que ele passou nessa terra, para derramar o sangue dele inocente. Ele poderia enviar um anjo, um querubim, o maior dos serafins, mas não, ele enviou o Filho dele, porque Deus sabe que o pecado faz separação entre nós e Deus. E se não houver arrependimento e conversão, nós jamais veremos a Deus. Se nós não nos santificarmos, nós jamais veremos o Senhor. Então, igreja, esse segundo erro aqui é darmos ouvidos à maioria. Nós seguimos a opinião da maioria e Deus está dizendo que não é dessa maneira. E veja aqui, é para ver se podiam chegar. Ora, a fé que Deus coloca em nosso coração não é a fé da sorte, não, igreja. Vamos fazer esse jejum e essas orações para ver se a gente consegue a vitória ou a resposta. Não, a fé que nós temos em Deus não é a fé da sorte, não. O que é a definição de fé? Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então fé é certeza. Eu estou buscando a Deus, e eu estou orando, e eu estou fazendo essa campanha para ver, se as coisas melhoram, para ver se Deus abre uma porta, para ver se Deus me liberta do vício, para ver se Deus restaura o meu casamento, se Deus liberta o meu filho, se Deus me transforma. Quem sabe? Não, está errado. A fé é certeza, quando eu busco a Deus de todo o coração, confiando nele, me santificando, me guardando só para ele, não dando ouvido às pessoas erradas, não andando na opinião de outras pessoas, nem seguindo a maioria, que a maioria está indo pelo caminho torto. Então Deus é comigo. Pode demorar um tempo, 2 tempos, até 3 tempos, mas Deus vem, Deus age, e Deus nos dá o melhor, igreja, sempre é o melhor. Versículo 13,
o terceiro erro que nós cometemos em tempos de tribulação. Veja aqui: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Terceiro erro: nós confiamos nas circunstâncias. Olha aqui, a pessoa ela começa a buscar a Deus. Aí ela começa um tempo, ela chega na igreja atribulada, amargurada, com a vida toda embaraçada. Aí ela vai buscando, orando, e Deus vai desembaraçando, Deus vai clareando as coisas, Deus vai colocando ali uma resposta, abre uma porta ali, ela já vê que o marido está diferente, ele vê que a esposa já está mudada, já vê o comportamento dos filhos mais calmos, aí começa a soprar aquela brisa de tranquilidade, as coisas estão indo bem. Aí o que acontece? Pronto, eu já alcancei o que eu desejava. Eles, pensando ter alcançado o que desejavam por causa daquela circunstância, daquele vento suave, fizeram o que jamais deveriam fazer: levantaram âncora. Para que serve a âncora, igreja? Não é para manter o navio ali firme, ancorado, que pode soprar o vento que for, a âncora mantém o navio firme. A pessoa vai e ela retira a âncora dela do Senhor Jesus, da esperança em Deus, do foco. Ela desvia o olhar dela de Deus e ela passa a viver agora na força do braço. Aí ela volta tudo de novo, a dar ouvidos à opinião de outras pessoas, ela passa a andar pelas circunstâncias, ouve pessoas erradas. Aí quando vê aquele vento, aquela sensação de bem-estar, quando vê, já volta de novo a tempestade, e muitas vezes a pessoa vai cair numa situação muito pior do que ela já estava. Então esse é o terceiro erro: nós confiamos nas circunstâncias. Sabe por quê, igreja? A incredulidade, ela crê no que vê. Não, eu estou vendo, não vai dar certo. Olha, a situação é desse jeito, não tem jeito, não vai dar certo. Ela crê no que vê, ela acredita no negativo. A incredulidade, ela é a fé ao contrário. Agora a fé, ela vê aquilo que ela crê, entendeu? A fé vê o que crê, ela vê pela fé a família restaurada, ela vê pela fé ela liberta, transformada numa nova pessoa, ela vê as promessas de Deus se cumprindo, e ela vai passar a buscar no nome do Senhor Jesus. Agora, para encerrar, 3 atitudes a serem evitadas em tempos de tribulação. Versículo 15, a primeira: sendo o navio arrastado com violência, veja bem, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. E passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, custo, conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Então, igreja, olha como isso se aplica na nossa vida. Essa terceira atitude a ser evitada: eles foram levados à deriva, isto é, apartaram-se do rumo. Eles se apartaram do rumo, tiraram o foco, porque aquele ventinho do versículo 13, aquela brisa no versículo 14, olha o versículo 14: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Quer dizer, aquela sensação de paz, de tranquilidade, por eu ter tirado o foco de Deus, quando de repente veio um furacão. Aí a pessoa muitas vezes é levada, eles não puderam resistir ao vento. Quantas pessoas, elas não estão conseguindo resistir, igreja, aos problemas. Nós temos vivido dias difíceis, sim. A família, o casamento, a vida financeira, a vida profissional nunca foi tão bombardeada pelo inferno
como está sendo nestes últimos tempos. Os jovens estão sendo consumidos pelas garras de Satanás. Muitas vezes a família do povo de Deus está sofrendo, igreja, porque ela não tem dado ouvidos às pessoas certas, à direção do Espírito Santo. Então, quando veio aquele navio arrastado com violência, não é assim que muitas famílias se sentem? Ela se sente arrastada pela violência de uma morte terrível, de acidentes, uma doença fatal, uma miséria, as portas se fecharam, desentendimentos, brigas. A pessoa fica com vontade de sumir, de ir para um lugar onde ninguém vai encontrar. É um desamor, um desafeto, uma falta de paciência. Ninguém tolera ninguém. Então, é como que a família estivesse sendo arrastada com violência, sem poder resistir ao vento. A pessoa diz muitas vezes assim, aquela que está buscando: eu cansei, eu não consigo resistir ao que eu estou enfrentando. A esposa fala: eu também cansei, eu não consigo resistir. Esse furacão é mais forte do que eu. Com certeza, é mais forte do que o senhor, do que a senhora, é mais forte do que eu. Mas não mais forte do que o Espírito Santo que está dentro de nós, se nós o buscarmos. Então o que fez? Cessamos a manobra. Parou de pilotar o navio, cessou, entregou ali o navio e foi se deixando levar. Não é assim que muitas pessoas estão vivendo? Não tem uma música aí do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, de vez em quando, né? Toca aí. Deixa a vida me levar, e vai deixando. E foram à deriva, foram levados ao léu, à vontade. Não, igreja, o nosso barco, a nossa embarcação, a nossa jornada feliz, ela tem um capitão, é Jesus Cristo. E esse barco, ele não está à deriva, não. Pode vir um tufão de vento que for. Se Ele está no controle do barco, nós vamos enfrentar tempestades? Vamos. Tufões, furacões, até podemos passar, mas o barco não vai ser levado ao léu, não vai. Hoje eu posso muito bem preparar o meu futuro da maneira, das decisões que eu tomar, porque o que a gente planta, a gente colhe, e isso não é palavra de homem, é um princípio de Deus, ninguém muda. O que eu plantar, eu vou colher. Então, se hoje eu plantar as atitudes certas, eu vou colher o resultado delas amanhã. Porque é hoje, igreja. O hoje é tudo que nós temos. O ontem já passou, não existe, não volta mais. E o amanhã, nós não temos certeza dele. Mas o hoje é o dia que eu tenho para me colocar minha vida no rumo certo de Deus. É o tempo de eu acertar minhas coisas com o Senhor, entregar para Ele o controle da minha vida. E para encerrar aqui, a segunda atitude errada. Eles foram, versículo 18, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, ouça aqui, igreja, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Quantas vezes a própria pessoa, não adianta, às vezes ela põe culpa em um e outro. Fulano é culpado de eu estar nessa situação, meus pais são culpados, meu marido é culpado, minha esposa, meus filhos, meu parente, meu vizinho, meu amigo. Não, igreja, ninguém é culpado pela nossa situação. Os únicos culpados somos nós mesmos, porque o destino da nossa vida sou eu que escolho. Da minha vida, sou eu que escolho. Agora, quando eu entrego a direção a Deus, Ele vai me conduzir. Mas as decisões são minhas. Então, quando eles sentiram ali açoitados pela tormenta, com as próprias mãos, eles lançaram no mar a armação do navio. E o que é que dá direção ao barco? Não é a armação, onde ficam as velas? E eles lançaram ao mar. E tem muita gente vivendo uma vida cristã sem se revestir da armadura de Deus. O capacete da salvação, a espada do Espírito, uma vida de oração, de jejum, de obediência, ela fica vulnerável. Essa aqui foi a segunda, eles se desfizeram de coisas fundamentais. E a terceira atitude, para encerrar, versículo 20, eles perderam a esperança. Veja aqui, versículo 20, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas,
caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A vida de muita gente está assim. Não tem o brilho do sol, não tem o brilho das estrelas, só problemas, situações difíceis, aflições, tribulações. E isso mina a esperança da pessoa. E o que eles fizeram? Caindo sobre eles grande tempestade, eles perderam toda a esperança de salvamento. Mas, igreja, guarda uma coisa: jamais nós podemos perder a esperança no nosso Deus e nem perdê-lo de vista. Só para encerrar, eu vou deixar essa palavra aqui, lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 5, para encerrar. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Até aquela pessoa que te abraça, vigia o que você fala. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. E diante disso, o que o profeta diz? Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aleluias! Então jamais perca a sua esperança. Ainda que você se sinta sozinho, ainda que a família esteja dividida e contra você, porque você abraçou a fé, está seguindo os caminhos do Senhor, há contendas, há opiniões contrárias, a maioria é contra você. Deus está dizendo: olhe para o Senhor, coloque a sua esperança no Deus da sua salvação. O teu Deus te ouvirá. Que o Senhor Deus te abençoe com esta palavra, no nome do Senhor Jesus.